Saudações, família hip-hopiana. Quem lhes fala é o Jaspion, da True School Crew de Franca. E agora, em 2023, nós estamos comemorando os 50 anos da cultura hip-hop. E se a gente está falando de hip-hop, no mínimo, a gente está falando de DJ, grafite, breaking, MCs e talvez conhecimento, a depender da escola que você segue. Dando início às comemorações, nós vamos falar sobre como tudo começou e um pouquinho de como que foram esses primeiros anos da cultura hip-hop na década de 70. Então nós comemoramos agora em 2023 os 50 anos por causa de uma festa que aconteceu no bairro do Bronx, mais especificamente no lado oeste do Bronx, no West Bronx, na data 11 de agosto de 1973. Essa festa foi dada pelo DJ Kool Herc e produzida pela irmã dele, a primeira dama do hip hop, Cindy Campbell. Quando a gente fala dessa data, 11 de agosto de 73, dá essa impressão que a cultura nasceu num único dia. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que essa data é uma data meramente simbólica. Por quê? Vocês sabem que uma cultura não nasce da noite para o dia. A cultura é um elemento histórico, é uma construção histórica que vem se desenvolvendo no correr dos anos. Então, por que será que a gente considera essa data como sendo a data de nascimento da cultura hip-hop? Vamos pensar. Nesse primeiro momento, ainda não se existia a música rap no formato de produto fonográfico. E, na verdade, não existia nem o termo hip-hop sendo utilizado para denominar a cultura hip-hop. Você tinha uma série de jovens do Bronx que, basicamente, eram impedidos de entrar nas boates e nos clubes de Nova York, muitas vezes por conta de sua condição social e de suas vestimentas. Para você ir nas festas de Manhattan, que é a parte principal ali da ilha em que fica Nova York, muitas vezes era exigido que as pessoas tivessem um código de vestimenta, que o sujeito tivesse de blazer, de roupa social, de sapato e coisas do tipo, o que tornava inviável para a molecada do Bronx ter o acesso e frequentar esses clubes. Então, o que houve aí que mudou o jogo, fez com que as coisas ficassem totalmente diferentes e tivesse-se aí o início daquilo que viria a ser conhecido como cultura hip-hop. Essa festa que aconteceu em 11 de agosto de 73 foi uma block party. O que é uma block party? Basicamente é uma festa comunitária, ou festa de quarteirão, ou festa de conjunto habitacional, de cunho um pouco mais familiar e que agrega as pessoas do bairro para celebrar ali de alguma forma. E essa block party, o que ela teve de diferente das outras? Porque as block parties, na verdade, já aconteciam em diversos lugares de Nova York. Vários conjuntos de prédios já faziam suas block parties, mas essa block party foi especial. Ela foi diferente e por um motivo que vocês lembram que a gente falou dos 4 elementos da cultura hip hop: DJs, MCs, grafite e breaking. Essa festa do Bronx, ela teve a felicidade de reunir esses 4 elementos no mesmo ambiente. Você tinha ali DJ, MC, vários b-boys e b-girls e o grafite, que na verdade infestava a cidade de Nova York inteira. E além da presença desses diversos elementos da cultura hip-hop, uma coisa diferente e muito importante estava presente ali, que é o padrão sonoro daquilo que viria a ser considerado cultura hip-hop. Vocês lembram que, inicialmente, em 73, ainda não existia o rap. Então, o que se tocava nessa primeira festa de hip-hop? Se nós lermos o livro do autor Jeff Chang, que conta a história da cultura hip-hop, no livro Can't Stop, Won't Stop, o próprio Kool Herc menciona diversas músicas que fizeram parte da trilha sonora dessa primeira festa. Basicamente, em termos de gêneros, o que se tocava era soul, original funk, músicas latinas, rock, sim, tocava-se rock e também jazz, muitos instrumentais. E dentre essas músicas, o Kool Herc dizia que ele gostava de separar só o filé de cada uma dessas músicas. E, no caso, o que ele considerava ser o filé
era a base instrumental e percussiva, que ficou conhecida como o breakbeat. O breakbeat é o grande ponto de virada que fez com que essa primeira festa fosse um grande marco. Por quê? Quando o DJ Kool Herc separava o breakbeat, na verdade ele fazia isso pensando em selecionar o melhor pedaço da música para os b-boys e para as b-girls dançarem. Lembra? Ainda não existia o rap na época. Então ele selecionava o pedaço que ele via que a molecada gostava mais de dançar e colocava um breakbeat de uma música seguido do breakbeat de outra música, utilizando um par de toca-discos, 2 toca-discos. Então quando terminava o breakbeat de uma, ele já emendava no breakbeat da outra. Para quê? Para os b-boys e para as b-girls terem música de altíssima qualidade para poderem dançar. Esse mesmo breakbeat, num segundo momento, passou a ser utilizado também para os MCs, para os mestres de cerimônias, poderem fazer as suas rimas em cima dele, porque, no fim das contas, era uma base instrumental que servia de matéria-prima, além dos b-boys e b-girls, também para os MCs. Como exemplos de músicas desse primeiro momento da cultura hip-hop, a gente pode citar o James Brown, obviamente, né? Porque se o Kool Herc é considerado o pai da cultura hip-hop, o James Brown seria o avô, no mínimo o avô. E o James Brown fazia parte dessa trilha sonora inicial, especialmente com a música Give It Up or Turn It Loose, que tem um breakbeat brabíssimo, e os b-boys sabem, e as b-girls também, que é um dos nossos hinos, não só do breaking, mas da cultura hip-hop como um todo. Além do James Brown, tocava-se também uma música que tinha acabado de ser lançada naquele mesmo ano, que é a música Apache, da Incredible Bongo Band. E, além dessas duas, há outro hino da cultura hip-hop, que é a música Just Begun, do Jimmy Castor Bunch. Então, essas 3 músicas, Apache, Just Begun e Give It Up or Turn It Loose, são 3 hinos da cultura hip-hop que todo hip-hopper que se preze tem que conhecer e reconhecê-las como hinos, porque elas estavam lá desde o começo, desde o engatinhar da nossa cultura. Ainda falando sobre a festa foi uma Back to School Jam, uma block party, uma festa comunitária que na verdade era uma festa de volta às aulas. Essa festa ia arrecadar fundos para que a Cindy pudesse eventualmente tanto renovar o guarda-roupa quanto comprar materiais aí escolares para o início das aulas. E agora a gente vai falar de onde aconteceu essa festa. A festa do 11 de agosto aconteceu no prédio da Avenida Sedgwick, 1520, no bairro do Bronx, em Nova York. Mais especificamente, aconteceu no lado oeste do Bronx, no West Bronx. Então é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem que o hip-hop nasceu no sul do Bronx. Mas a verdade é que se vocês colocarem no mapa lá, no Google Maps, vocês vão ver que a Avenida Sedgwick, o prédio 1520, ele fica no West Bronx, no oeste do Bronx. Então, esse prédio da Avenida Sedgwick 1520, ele foi declarado pelo município de Nova York como sendo o birthplace do hip hop, o local de nascimento. Birthplace, o local de nascimento da cultura hip hop. Além disso, mais recentemente, em 2016, a Avenida Sedgwick foi renomeada com o nome de Hip Hop Boulevard. Foi um grande acontecimento, uma grande festança, vamos dizer assim, no nosso caipirês, que envolveu várias e várias personalidades da cultura hip hop, pioneiros, né, da cultura hip hop, comemorando esse novo batizado da Avenida Sedgwick, que ganhou o nome de Hip Hop Boulevard. Então esse foi o local de nascimento da cultura hip hop.
Uma curiosidade sobre esse flyer é o seguinte, essa festa do 11 de agosto, no bairro do Bronx, é pacífico que ela aconteceu. Então, todo mundo lá sabe que ela aconteceu, foi um evento real. Mas esse flyer, recentemente, faz alguns meses, surgiram indícios de que talvez ele não seja verdadeiro. Então, vamos lá. A festa aconteceu de verdade, mas esse flyer talvez não seja verdadeiro. Ainda faltam mais investigações, mas surgiu esse burburinho por aí. E quem trouxe isso? O Crazy Legs, numa entrevista a um podcast, que foi a mesma entrevista que o meu mestre Frank Ejara me enviou, ele diz que os historiadores, fazendo o batimento de informações, eles levantaram a informação de que o Clark Kent, que é esse cara que está com o nome no flyer, ele ainda não conhecia o DJ Kool Herc nessa data, em 73. Então, como que um cara que tem um nome no flyer não conhecia o DJ que tocou na festa que é dita nesse flyer? É estranho, né? Sabendo disso, algumas semanas atrás eu perguntei pro Crazy Legs, falei, e aí, Legs, da onde que vem essa informação de que o Clark Kent não conhecia o Herc? O Legs disse que ele ouviu isso de historiadores, né, que pesquisam a cultura hip hop, e que ele próprio, então, foi lá e ligou pro Clark Kent e perguntou, falou, ô Clark Kent, é verdade que você ainda não conhecia o Kool Herc nessa época? Ele disse que sim, que em 73 ele não conhecia o Kool Herc, então, consequentemente, ele não tinha como estar como atração da festa. Mas, apesar disso, a festa em si aconteceu. Essa é uma informação um tanto nova ainda, então não existe ainda muita certeza sobre o que é e o que não é. Mas é bom que a gente já comece a levantar essas ideias, porque a gente não é obrigado a acreditar em tudo que está aí pra gente, né? Uma outra curiosidade sobre a festa é o seguinte, essa festa, como ela aconteceu na área de recreação do prédio 1520, essa área de recreação, na verdade, é um salãozinho pequeno. E, em certo momento, o Grandmaster Caz, que é outra lenda viva da cultura hip-hop, ele tem uma tour em Nova York que chama Rush Tours. Nessa tour, uma vez que eu tive a felicidade de participar, ele disse pra gente que a festa bombou tanto que não coube todo mundo lá dentro e que as pessoas tiveram que sair na rua e que o som estava tão alto que dava para se ouvir nos prédios lá, a vários quilômetros de distância. Então essa é a parte folclórica do que é dito em relação a essa festa. Apesar disso, é muito legal, é muito da hora, só que apesar disso, algumas pessoas que estavam presentes à festa, inclusive o próprio Kool Herc, eles dizem que na verdade a festa estava cheia, mas não estava tão cheia assim. Então, muitas das pessoas que dizem que estavam presentes nessa primeira festa, na verdade não estavam, né? Elas dizem que estavam por uma questão de querer ter participado desse momento que foi histórico e marcante para o início da cultura hip hop. Uma outra questão que é importante de ser dita é que as block parties, essas festas de quarteirão, festas comunitárias, elas já existiam em Nova York, em diversos lugares. Assim como as jams, né? Porque as jams são diferentes de block parties, em algum outro momento a gente fala especificamente disso. Diferença das jams para as block parties. As jams também já existiam em Nova York, mas elas não aconteciam como aconteceu nessa primeira festa da cultura hip hop. E o que tinha de diferente? Basicamente, o padrão sonoro e o código de vestimentas. Porque existiam outras jams, mas basicamente o que se tocava era música disco comercial. Eventualmente tocava-se também soul e funk, né, mas não se tocavam os breaks, né, os breakbeats, porque os breakbeats foram o ponto de virada aí do padrão sonoro da cultura hip hop. Então existiam sim outras block parties e outras jams, mas não se tocava aquilo que passou-se a tocar a partir dessas primeiras fotos do DJ Kool Herc. E da mesma forma, o padrão de vestimenta era diferente. Por quê? Lembra? A festa do DJ Kool Herc que aconteceu ali no Bronx, ela foi feita pra molecada e pela molecada, digamos assim. Pra molecada do bairro, da quebrada, pra molecada do bar. A molecada ia da forma como eles queriam, da forma como eles se achavam fresh,
né, bem vestidos, de acordo com o padrão que eles consideravam que era da hora. Então, nessas outras festas, tanto nos clubs quanto nas outras jams, muitas vezes as pessoas iam com um padrão de vestimenta específico, que às vezes era roupa social, a sapato social, blazer, coisas do tipo, calça boca de sino, que era o padrão de vestimenta que basicamente se utilizava ali nas festas disco, nas boates disco, que é o que a gente vê ali, por exemplo, naquele filme Nos Embalos do Sábado à Noite. Se a gente comparar o vestuário do John Travolta, Nos Embalos do Sábado à Noite, com o vestuário da molecada no Bronx em 73, seja no Beat Street, que é um pouco posterior, ou sejam nessas primeiras referências visuais ali do Bronx, das gangues, da molecada, a gente vai ver que é um padrão totalmente diferente. Nessas outras festas, é comum que sejam mencionados outros DJs que também eram ou ficaram famosos, como exemplo o DJ Hollywood, muito famoso também, mas que inicialmente tocava só disco, basicamente disco, e não tocavam os breaks. O outro DJ que é o Disco King Mario, que também foi muito famoso e que tocava também muito disco, mas que era um público diferente, né, e que não era composto por aquela molecada da quebrada mesmo do Bronx. Uma outra questão que no Brasil gerou um certo embate, uma confusão por muito tempo, é a questão dessa data de aniversário de nascimento da cultura hip hop, porque a maior parte do tempo no Brasil comemorava-se o hip hop no dia 12 de novembro, que é a data da Zulu Nation, mas mais atualmente, pelo avanço das pesquisas das pessoas, passou-se a adotar essa data de 11 de agosto. Mas isso aí vai ser um assunto para um próximo vídeo. E nessa ideia dessa data do 11 de agosto, recentemente, aliás, não tão recentemente assim, o próprio Google, lá no ano de 2017, ele fez um doodle comemorativo desse aniversário da cultura. Esse doodle, se vocês colocarem lá no Google, doodle aniversário do hip hop, vai aparecer para vocês com Fab Five Freddy dando a letra e explicando um pouquinho da história da cultura. É muito comum que as pessoas falem do nome do DJ Kool Herc, mas a grande verdade é que a grande responsável por essa festa foi a irmã dele, a Cindy Campbell. A Cindy Campbell, ela era uma jovem, ainda adolescente, né, que era big girl e grafiteira, ou seja, ela era uma graffiti writer, uma escritora de grafite, que assinava o nome Pat One. Essa era a tag dela. A Cindy é nascida em 26 de outubro de 1957. Então, se vocês fizerem as contas, vão ver que ela ainda era uma jovem adolescente quando a festa foi promovida. Ela foi a produtora da festa e foi ela que convidou o irmão, na época ainda jovem também, com 19 anos, o irmão dela, Clive Campbell, conhecido também como DJ Kool Herc. Esse nome, Kool Herc, Kool seria de legal, né? O Herc vem de Hércules, porque o Kool Herc é um cara grandão e muito forte, então os caras chamavam ele de Hércules. Hércules, Hercules, Herc, Kool Herc. Esse é o motivo do nome dele. O Kool Herc, nascido em 16 de abril de 1954, repito, 54, eu sei, se vocês olharem na Wikipédia, tanto em português quanto em inglês, está lá que é 55. Mas documentalmente o ano correto seria 54. Kool Herc, ele foi o DJ da festa, além de ter sido o DJ, ele era também o MC da festa, ou seja, o mestre de cerimônias. Porque nesse início da cultura hip hop, o DJ costumava também ser o MC. E, além de ser DJ e MC, ele era b-boy, dançava o breaking conforme era dançado à época, e grafiteiro, graffiti writer. Ele assinava o próprio Kool Herc, né? Ele assinava Kool Herc como tag, e ele pertencia a uma crew de grafite muito famosa ali no início da década de 70, que se chamava X-Vandals. A X-Vandals tinha como líder ali no Bronx um outro grafiteiro chamado Phase 2, que é um dos grandes pais do grafite
da cultura hip hop e é considerado uma grande lenda viva do grafite também. Um outro ponto que é muito comum de ser falado sobre o Kool Herc é o fato de que ele é nascido na Jamaica e veio ainda criança, ali no início da adolescência, na verdade, dos Estados Unidos, né, para o bairro do Bronx. Esse ponto ele é trazido normalmente quando as pessoas querem falar dele e da relação dele com a música jamaicana, que obviamente existe, e com o Sound System e o Sound Clashes, que eram as batalhas de Sound System que aconteciam na Jamaica. Isso tudo, obviamente, eu acho bastante importante também, mas é importante também que a gente tenha em consideração que os Sound Systems também já existiam no Bronx. Vários DJs tinham o seu Sound System e não foi necessariamente importado pelo DJ Kool Herc. Mesmo assim, a música jamaicana é presente e importante na composição sonora do que ele veio a apresentar, mas é importante também que a gente deixe bem claro que o padrão sonoro que ele selecionou ali quase que como um curador do que viriam ser as músicas do hip hop é bem diferente do reggae e da música jamaicana. Os breakbeats que ele selecionava a partir de músicas de soul, de funk, de jazz e de músicas latinas, estabeleceram um padrão totalmente novo, né, que, como já foi dito, serviu tanto para os b-boys e b-girls inicialmente, e num segundo momento serviu também para os MCs poderem fazer as suas letras em cima daquela base. E quem está falando isso não sou eu. Quem diz que quem estabeleceu o padrão sonoro do que viria a ser a cultura hip hop é o Crazy Legs, numa entrevista que ele deu a um podcast há alguns meses atrás, que o meu mestre Franquejara me enviou. O link vai ficar aqui para quem quiser consultar, que tem muita informação interessante lá. E o Crazy Legs, por muito tempo, ele teve alguma divergência de ideias com o Kool Herc, mas ainda assim ele reconhece que o padrão sonoro do que viria a ser o hip hop teve a curadoria, a escolha do DJ Kool Herc. É mais ou menos pacífico que o DJ Kool Herc foi uma influência tanto para o Afrika Bambaataa, que é outro dos grandes DJs da cultura hip hop, quanto para o Grandmaster Flash, que também é outra lenda viva da cultura hip hop. Então vejamos, quando a gente fala da santíssima trindade, né, dos DJs de hip hop, a gente costuma pensar DJ Kool Herc, DJ Afrika Bambaataa e DJ Grandmaster Flash, de modo que o Bambaataa e o Grandmaster Flash foram diretamente influenciados pelo DJ Kool Herc. Então, o DJ Kool Herc, ali no oeste do Bronx, deu essa primeira festa, mas os outros DJs que a gente já mencionou aqui nesse vídeo, eles faziam também festas em outros lugares, mas no momento posterior a essa primeira festa. Então, como curiosidade, é muito comum que se diga que o Kool Herc dominava o oeste do Bronx, o Afrika Bambaataa fazia suas festas no sul do Bronx, na região do Bronx River, o Grandmaster Flash fazia as suas festas no lado leste, no East Bronx, né, no leste do Bronx, e no norte as festas eram comandadas pelo DJ Breakout, que é outro DJ famoso e importante no início da cultura hip hop também. Então vejam bem, o DJ nessa primeira festa, ele fazia o papel de DJ e MC, de mestre de cerimônias também, mas é importante que fique bem claro para todos que nesses primeiros anos da cultura hip hop, a grande figura sempre foi o DJ. O DJ era a figura importante. O MC, nesse primeiro momento, ele simplesmente fazia o papel de apresentar o DJ, falar com vocês, DJ fulano de tal, e para dar eventualmente os recados que precisassem ser dados ali no correr da festa. Então ele apresentava a festa como mestre de cerimônias, ou seja, como MC, mas a figura principal da cultura hip hop nesses primeiros anos sempre foi o DJ. Como a gente falou, nessa primeira festa, nesses primeiros anos, ainda não existia esse termo hip hop para designar a cultura hip hop como um todo e seus elementos. Esse termo hip hop para designar a cultura como um todo e seus elementos
só passou a ser utilizado ali por volta do ano de 1981 e 1982, basicamente por conta de duas entrevistas que o DJ Afrika Bambaataa deu para um jornal chamado Village Voice e outro jornal chamado East Village Eye. Então, nestas duas entrevistas, o Bambaataa já falava da existência de uma cultura com esses seus vários elementos, né? DJ, MC, graffiti e o breaking. E é por isso que a gente muitas vezes costuma dizer que o pai em si da cultura hip hop seria o DJ Kool Herc, porque ele que deu ali aquelas primeiras festas e estabeleceu o padrão sonoro. Mas o padrinho, ou seja, o Godfather, seria o DJ Afrika Bambaataa, porque ele que veio com essa descrição de cultura hip hop baseada no que ele via que aconteciam nas festas e nas jams. Então, o pai é o Kool Herc, o padrinho é o Afrika Bambaataa. Então, até usando uma metáfora, a gente poderia dizer que a cultura em si nasceu ali em 73, igual uma criança que nasce. Figurativamente, simbolicamente, mas ela só foi batizada vários anos depois com esse termo que o Afrika Bambaataa veio para englobar aquele todo, toda aquela atmosfera daqueles elementos que caminhavam juntos nas jams e nas festas. Mas vejam bem, o Bambaataa começa ali em 81, 82, designar hip hop como sendo uma cultura, e esse termo, basicamente, ele era uma das várias gírias que já existiam e que eram usadas nesse cenário em que a cultura acontecia. Tanto é assim que a própria música Rapper's Delight já canta I said hip, hop, the hip, né? Então, e essa Rapper's Delight é de 1979, anos antes do Bambaataa usar o termo hip hop para designar a cultura e os seus elementos. É muito comum que quando a gente pensa em hip hop, a gente já pense inicialmente na música rap. Mas, na verdade, o rap é muito legal, muito importante, eu adoro rap, mas o rap é como se fosse a ponta do iceberg, tá ligado? Ele tá lá em cima, é o que às vezes o público leigo vê, né? É o que está acima da superfície e de mais fácil visualização. Mas o que tem para baixo, a maior parte está para baixo, submersa, e às vezes não é lembrada. Então, esses vários outros elementos, né, o DJ, o grafite, o breaking e o padrão sonoro propriamente dito. Porque a gente pensar em música rap como sendo a música original do hip hop é ok, é também. Mas historicamente, cronologicamente falando, a música da cultura hip hop nesses primeiros anos, ela era soul, funk, latinas, jazz e especialmente os breakbeats. Os breakbeats selecionados para os b-boys e para as b-girls para se dançar o breaking. Então, eu acho que não é exagero a gente dizer que uma boa parte da trilha sonora original da cultura hip hop é a música para o breaking, para os b-boys e para as b-girls. Faz bastante sentido. Num segundo momento, essa mesma música, esses mesmos breakbeats passaram a servir de base para os MCs e para os rappers produzirem e rimarem em cima dela também. E esse foi o vídeo aí que explica o iniciozinho da cultura hip hop. Eu espero que tenha contribuído com o seu conhecimento, né, o nosso quinto elemento. Se você aprendeu alguma coisa nova, nós ficamos muito felizes. Ainda existe muito por ser dito, mas esse é um vídeo geral de linhas iniciais, né, para que as pessoas, inclusive os leigos, possam entender um pouquinho mais a nossa cultura. Vamos seguir mantendo a nossa cultura viva, e claro, evoluindo, mas com respeito à essência, respeito às origens, para que daqui a 50 anos a gente esteja aí comemorando o centenário da cultura. Possivelmente nós faremos outros vídeos com outros assuntos específicos, mas por enquanto é isso. Um grande abraço para nossa família do hip hop e vamos que vamos!